Olá, amigos e leitores do Hoje Paraná. Nessa semana, o Hojecast recebe o advogado e doutor e mestre em Direito Administrativo e também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Edgar Guimarães. Bem-vindo, doutor Edgar. Na posse da nova gestão do IBDA, entidade que o senhor é vice-presidente, mas já foi presidente, o senhor concedeu uma palestra sobre a reforma tributária. Quais serão os impactos que a reforma vai criar nas relações contratuais entre o poder público e a iniciativa privada? Bem, primeiramente é preciso fazer um rápido cenário aqui do que nós estamos vivenciando hoje e as mudanças que vão ocorrer a partir de janeiro de 2026. Então, o que nós temos hoje já em vigência? Houve uma emenda constitucional número 132, em 2023, que instituiu a reforma tributária. Muito bem. Esta emenda constitucional ela foi regulamentada este ano, em janeiro deste ano, de 2025, foi regulamentada por uma lei complementar, a Lei Complementar número 214. Então, é preciso nós primeiro fazermos um rápido contexto do que isto vai impactar não só nos contratos da administração pública, mas na vida de todo cidadão que paga os seus impostos. Esta lei complementar 214 de janeiro de 2025, ela vai extinguir 5 impostos, nossos velhos conhecidos, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, e em substituição a estes 5 impostos, serão criados, a partir de janeiro de 2026, serão criados 3 novos impostos, que é o IBS, o CBS e o IS, ou seja, Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, o CBS, que é Contribuição Social sobre Bens e Serviços, e um terceiro imposto, que é o imposto chamado Imposto Seletivo. Então, esta reforma tributária ela vai impactar significativamente toda uma cadeia produtiva, seja a cadeia produtiva de bens, seja a cadeia produtiva ou prestadora de serviços. E, conforme eu disse, isto vai efetivamente atingir não só pessoas jurídicas, mas vai atingir também pessoas físicas. Agora, com relação especificamente aos contratos da administração pública, esta lei complementar, o legislador, na verdade, de 2025, ele teve uma preocupação muito grande com relação aos contratos da administração pública que certamente serão impactados por esta reforma tributária. Doutor, só lhe cortando, quando a gente fala em contratos com o poder público, de que contratos nós estamos falando? Contratos, por exemplo, de construção de estradas, contratos, né, de terceirização? De todo e qualquer contrato com a administração pública. Esta reforma tributária ela vai impactar em todas as relações jurídicas contratuais, não só relações jurídicas contratuais entre particulares, mas, sobretudo, relações jurídicas celebradas entre a administração pública e particulares. E a preocupação maior, a preocupação maior é com relação, sobretudo, aos contratos longevos. Quais são os contratos longevos hoje que a administração pública tem? Contrato, por exemplo, de concessão de rodovias, contratos de parcerias público-privadas, são contratos longevos que são contratos celebrados aí por 25, 30, 35 anos. Então, esses contratos que causam uma preocupação maior, por quê? Já vou explicar a razão da preocupação maior com relação a esses contratos mais longevos.
essa preocupação, ela reside no seguinte fato. Esta Lei Complementar número 214 de 2025, ela remete à aplicação destes novos tributos e à extinção gradativa daqueles nossos velhos conhecidos tributos. Ela nos remete a determinados marcos temporais. Explicando assim de uma maneira muito despretensiosa e sintética. A Lei Complementar número 214 deste ano, ela nos remete ao ato das disposições constitucionais transitórias que estão nos artigos 125 a 133 da Constituição Federal. Estes artigos da Constituição Federal é que tratam da reforma tributária. E estes artigos, eles determinam, comando constitucional, que a cada ano, por exemplo, 2026, vai haver gradativamente a extinção de tais e quais impostos e gradativamente estes novos impostos que estão sendo criados agora começarão a ser aplicados. 2027, a mesma coisa, vai diminuir a incidência daqueles velhos tributos e vai haver o aumento da incidência destes novos tributos. E assim sucessivamente a cada ano até o ano de 2033, salvo engano. Então, isto para a administração pública que tem contratos longevos com particulares, isso vai ser um grande desafio. Um grande desafio por que razão? Porque nós temos também na nossa Constituição Federal, nós temos um comando que obriga a administração pública federal, obriga a administração pública em geral, não só a federal, obriga a administração a manter um equilíbrio entre os encargos que um particular assume quando contrata com a administração pública e a remuneração que ele recebe por aqueles encargos. Então, quando, por exemplo, uma concessionária, vamos tomar o exemplo de uma concessionária de serviços aí rodoviários, pedágios, né? Quando ela celebra um contrato com a administração pública, ela se propõe a receber um preço por uma tarifa paga pelo usuário e se compromete a executar determinados serviços, não é? Obras, enfim, investimentos na concessão. Esta relação encargo-remuneração, ela tem que permanecer por força da Constituição Federal, não só em contratos de concessão, mas como em todo e qualquer contrato da administração pública. Esta relação encargo-remuneração, ela tem que se manter absolutamente equilibrada. Então percebam agora o que nós temos de desafio a enfrentar a partir de janeiro de 2026. Nós vamos ter, a partir de 26, uma diminuição na incidência daqueles velhos tributos e a aplicação de novos tributos, gradativamente a cada ano, 2026, 2027, 2028 e assim sucessivamente. Agora, já me fizeram a seguinte pergunta, mas puxa vida, essa reforma tributária, enquanto que ela vai impactar, por exemplo, num contrato de concessão? Essa é uma resposta que vale 10 milhões de dólares. Ninguém tem hoje a resposta para esta pergunta, para esta inquietação. Então, o que nós estamos antevendo? Que a partir de 26, o que deverá ocorrer? Cada contrato vai ter que ser analisado à luz da carga tributária incidente sobre aquela relação jurídica contratual. Os contratos vão ser revisados, então? Vão ter que ser revisados, exatamente. Então, veja, não existe, por exemplo, isso eu tenho dito já há bastante tempo, não há a menor possibilidade
de se criar uma fórmula mágica que possa ser aplicada a todo e qualquer contrato da administração pública. É impossível. É impossível por quê? Porque a reforma tributária ela vai certamente impactar nas relações jurídicas da administração pública, mas ela pode impactar reduzindo a carga tributária do contratado ou aumentando a carga tributária do contratado. E onde é que fica o equilíbrio aí? Aí que nós vamos ter que analisar. A administração pública vai ter um grande desafio, vai ter que analisar efetivamente, caso a caso, o que está ocorrendo, o que vai ocorrer em determinados contratos. Especificamente, cada contrato vai ter que ter uma análise própria. Essa é o grande desafio. Talvez o ponto mais crítico, eu diria, quando se fala em reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos da administração pública em face da reforma tributária, esse, para mim, é o ponto mais crítico. É avaliar em cada um dos contratos que estão vigendo naquele momento o impacto que a reforma tributária poderá causar. É importante também aqui, meus caros, nós deixarmos aqui muito clara também a ideia de que esta reforma tributária ela vai certamente impactar nos contratos da administração pública, mas isso não significa dizer que necessariamente os contratos serão majorados em favor do particular. Não. O reequilíbrio econômico-financeiro ou revisão econômico-financeira de um contrato opera em mão dupla. Pode tanto favorecer a administração pública, reduzindo o valor que ela esteja pagando para o contratado, como pode favorecer o próprio contratado quando ele demonstrar que, com a reforma tributária, ele teve uma elevação na sua carga tributária e, portanto, aquela equação encargo-remuneração se desequilibrou e terá que ser reequilibrada. É preciso também, quando nós falamos neste ponto aqui, que me parece um ponto central da reforma tributária, quando se fala em contratos da administração pública, é preciso louvar a iniciativa do legislador dessa lei complementar número 214 em se preocupar com o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos da administração pública em face da reforma. Para que vocês tenham uma ideia, esta lei complementar número 214, ela tem inúmeros artigos. Mas o legislador, dada a preocupação de manter rígido os contratos em vigor com a reforma tributária, não é? Ele destinou um capítulo específico nesta lei complementar para tratar do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos da administração pública em face da reforma tributária. Nós temos um capítulo específico nesta lei complementar 214 que trata especificamente do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos da administração pública em face da reforma tributária. Podem ser administradas para estabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro? Muito interessante a sua pergunta. Vejam, esta lei complementar 214, neste capítulo a que me referi, ela dispõe que esta revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro pode ocorrer de duas formas. Poderá ocorrer de ofício, ou seja, por ato unilateral, digamos assim, da administração pública, quando a administração pública constatar que, com a reforma tributária, houve um desequilíbrio na equação encargo-remuneração, mas em favor do contratado. Ou seja, significa dizer que, com a reforma tributária, aquele contratado que pagava X de impostos está pagando X menos 1, por exemplo. Então, neste caso,
a lei complementar diz: a administração pública de ofício, ou seja, por ato unilateral, independente de qualquer provocação, ela mesma, de ofício, vai promover o reequilíbrio econômico-financeiro naquela relação jurídica contratual. Porém, em que pese a lei complementar não tenha feito previsão nesse sentido que eu vou mencionar agora, mas ainda que se trate de um ato unilateral da administração pública, de um ato de ofício da administração em reequilibrar o contrato a seu favor, ela tem que oportunizar necessariamente o contraditório ampla defesa ao contratado. Ou seja, ainda que a revisão seja de ofício ou por ato unilateral, ela tem que, antes de promover a revisão em favor dela, a administração pública, ela terá que oportunizar ao contratado o contraditório ampla defesa, por força até da própria Constituição Federal. Perfeito? E a outra forma também de se promover este reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos é quando o contratado se sentir prejudicado com a reforma tributária. Ou seja, implementada a reforma tributária, o contratado pode fazer lá suas contas e concluir, diz, olha, administração pública, eu até agora eu pagava X de impostos, com a reforma eu estou pagando X mais 1, mais 2, mais 3, não sei quanto. Ele, então, contratado, vai pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do seu contrato, evidentemente juntando todos os documentos, as provas, enfim, robustas, no sentido de que a equação encargo-remuneração precisa ser revisada. É importante também e chamar a atenção de todos para um outro aspecto da Lei Complementar número 214 que me pareceu assim muito positivo. O primeiro deles, quando o reequilíbrio é requerido pelo contratado, ele necessariamente terá de requerer este reequilíbrio na vigência do contrato ou em momento anterior a uma eventual prorrogação do prazo contratual, sob pena de precluir o seu direito. Ou seja, uma concessionária de serviço público, por exemplo, se ela não requerer o reequilíbrio na vigência do contrato e deixar expirar o prazo contratual, ela perde o direito de requerer o reequilíbrio. Ou ainda, se um contratado assina um termo aditivo prorrogando a vigência do seu contrato e não requer o reequilíbrio antes de assinar este termo aditivo prorrogando o contrato, preclui o seu direito, ele perderá o direito ao reequilíbrio. Esse é um ponto muito importante, que vai exigir, portanto, uma proatividade do contratado. Ele tem que ficar atento e vai exigir também por parte dos contratados da administração pública uma gestão contábil muito mais efetiva, para que ele possa também acompanhar qual é o impacto que a reforma tributária vai ocasionar na sua relação jurídica com a administração pública. E o segundo ponto que me pareceu muito positivo a respeito da questão do reequilíbrio econômico-financeiro diz respeito à fixação de um prazo para que a administração pública decida o pedido do contratado. Coisa que nós não tínhamos até então em nenhuma legislação que trata de licitação ou contratação pública. A Lei Complementar 214, ela estabeleceu, portanto, que o contratado, ao pleitear um reequilíbrio econômico-financeiro no seu contrato, fazendo a prova de que efetivamente o seu contrato estava desequilibrado, a administração pública tem 90 dias para responder e decidir aquele pleito do seu contratado.
prorrogável este prazo, conforme diz a lei, por mais 90 dias, desde que justificada também essa necessidade da prorrogação. Então, eu vejo que, a partir de janeiro de 2026, sobretudo em razão destes marcos temporais anuais que nós teremos que enfrentar, 2026, 2027 e assim sucessivamente, a administração pública vai ter um grande desafio. O desafio é de, efetivamente, acompanhar toda a evolução desta reforma tributária em cada um dos seus contratos. Mas, doutor Edgar, com a sua experiência, e ouvindo atentamente tudo que o senhor colocou aqui para mim, para o Fernando e para os nossos leitores e seguidores, as medidas entram em vigor em janeiro, ou seja, a reforma passa a valer a partir de janeiro. Os estados estão preparados, na sua opinião, já para se adequar a essas novidades, a essas mudanças? Ou é temerário lançar já em janeiro e preferível aguardar um pouco mais? Enfim, contratantes e contratados, na sua opinião, está todo mundo preparado? Isso vai dar certo? No meu modo de ver, eu vejo que ainda não existe uma preocupação como deveria existir com relação, sobretudo, à capacitação dos agentes públicos que deverão ter por incumbência analisar cada um desses contratos para constatar se houve ou não desequilíbrio em face da reforma. Uhum. Este também é um grande desafio, diria. A administração pública tem que capacitar os seus agentes para que eles tenham plena condição de analisar cada contrato e verificar se há ou não um desequilíbrio. Então, eu não vejo, assim, muita movimentação nesse sentido de se preparar um ambiente adequado, um ambiente eminentemente técnico adequado, para que isto ocorra de uma forma mais tranquila possível. Mais tranquila possível. Porque quando se fala em reforma tributária, administrativa, econômica, política, é sempre uma relação bem-vinda. O brasileiro torce por esse tipo de reforma. Mas me parece que está sendo atropelado demais, está sendo rápido demais. E a gente tem um país enorme, com distorções enormes e que precisa uma adequação. Pode até ser, a gente às vezes não se inteira muito dos fatos, mas veja, está há um ano sendo discutido. Mas a gente não vê grandes discussões, a gente não vê um seminário, por exemplo, para tentar colocar o poder público mais a par do que virá. Como o senhor está dizendo, e olha, a gente só está conversando sobre 1/10, talvez, da reforma. Sem sobre dúvida. os contratos com o poder público. É temerário, né, que a gente atropele tanto uma situação em nome de vamos promover mudança. Tem um período eleitoral no ano que vem. Será que é por isso que estão atropelando tanto? A gente não sabe, a gente só fica sempre com o pé atrás. Porque a gente falou, o senhor mesmo citou, saem 5 impostos, mas entram 3 no lugar. Trocando em miúdos, muda alguma coisa? Ou são os mesmos impostos com outros nomes? Você tocou em 2 pontos muito interessantes aqui nesta nossa conversa. O primeiro deles, bom, eu repito o que disse há pouco, eu não vejo assim uma movimentação mais intensa no sentido de se preparar um ambiente técnico adequado para que esta reforma seja analisada nos contratos em vigência hoje com a administração pública. Mas você também tocou num ponto muito interessante. O Brasil é um país de dimensões territoriais gigantescas e, sobretudo, de diferenças socioeconômicas gritantes. Então, percebam, eu já estou antevendo que no âmbito da União, onde nós temos um aparato
físico, orgânico, de material humano muito qualificado, até nós poderíamos dizer. Eu já estou antevendo uma dificuldade de se analisar o impacto da reforma tributária em contratos da União. Agora, imaginem vocês a análise do impacto da reforma tributária num contrato lá num município de 3 mil habitantes, que muitas vezes, em muitos municípios, não tem nem procuradoria jurídica. Então, eu vejo com muita preocupação esse cenário. Com muita preocupação. Deve criar uma insegurança jurídica monumental, né? Monumental. E aí eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Dado o despreparo, até eu diria, de muitos órgãos e entidades públicas para analisar o impacto da reforma tributária nos contratos da administração pública, me parece que deve haver uma preocupação com aqueles contratados aventureiros. Aventureiros que certamente, muitas vezes até sem nenhuma prova ou sem nenhuma prova documental robusta, vão, a todo custo, pleitear reequilíbrios econômicos financeiros, talvez até sem qualquer direito a esta revisão contratual. E o que poderá acontecer em situações desta natureza? Uma negativa da administração pública por não se sentir seguro, o gestor público não vai se sentir seguro em conceder aquele reequilíbrio, vai negar o reequilíbrio, aí poderá haver que tipo de consequência? Uma judicialização de um contrato, ocasionando muitas vezes a paralisação da prestação de um serviço essencial para a população. Ou seja, em última análise, neste cenário que eu acabo de desenhar, o maior prejudicado é o cidadão, é a sociedade, que não vai ter aquele serviço prestado adequadamente em razão de uma questão eminentemente técnica e jurídica que vai ser discutida no plano do judiciário. Fernando, alguma colocação? Não, sim. Eu imagino que, além de todos esses agentes que o doutor Edgar cita, eu acho que ainda tem outros atores que devem ser. Falou há pouco nos procuradores. Além dos procuradores, nós temos o Ministério Público, que vai estar, de alguma forma, em algum momento envolvido. Os tribunais de contas. Então, se essa estrutura toda não estiver com um entendimento muito afinado sobre o assunto, a repercussão será muito ruim. Muito ruim. E como o doutor Edgar dizia, existem municípios que não têm sequer um procurador. Né? Outros têm até procuradorias que nem sempre estão aparelhadas para enfrentar um desafio dessa natureza. Então, eu volto a insistir na pergunta, como é que se resolve isso tudo, doutor Edgar? Como é que nós vamos deixar toda essa gente que precisa tecnicamente dar suporte ao gestor público a que faça essas revisões contratuais dentro da nova legislação e sem sofrer nenhuma punição e nem tampouco ter essa interrupção de serviços que vão atingir a população? Sim, aí me parece, Fernando, que uma das medidas muito salutares que pode ser implementada já neste momento, imediatamente, seria um trabalho educativo, preventivo, de orientação que os tribunais de contas vêm fazendo já de uma forma muito eficiente. E cito aqui, como exemplo, a Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tribunal este do qual eu fiz parte durante 35 anos e hoje presidido pelo conselheiro Ivens Linhares, vem fazendo um trabalho magnífico no sentido de orientar, de capacitar os seus jurisdicionados. Me parece que um dos caminhos seria este, né? A Escola de Gestão Pública dos Tribunais de Contas atuarem de uma forma muito intensa, orientando
os gestores, os seus fiscalizados, quanto aos cuidados que eles devem ter. Até porque estarão dando sempre a palavra final sobre essas revisões contratuais. Exatamente. Sempre a palavra final. E é preciso também nós aqui deixarmos muito enfatizada a seguinte ideia. Quando nós ouvimos falar de reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato da administração pública, de uma maneira geral, não estou me referindo agora especificamente à reforma tributária, mas, enfim, quando ouvimos falar em reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato da administração pública, em primeiro lugar, é preciso nós enfatizarmos a ideia de que o reequilíbrio opera em mão dupla. Ou seja, opera tanto em favor do contratado quanto em favor da administração pública. Significa dizer, o contratado ele não pode receber mais do que ele efetivamente deveria receber, a administração pública não pode pagar mais do que o contratado deveria receber, ou seja, equilíbrio na equação encargo-remuneração. Mas também preciso nós chamarmos aqui a atenção de todos que, e até por experiência que tive no Tribunal de Contas, enquanto servidor do Tribunal de Contas do Paraná, que em casos muito pontuais e isolados, o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos da administração pública, em casos, repito, em casos muito isolados, não quero generalizar em hipótese alguma, em casos muito isolados e pontuais, o reequilíbrio tem sido utilizado como uma forma de corrupção, como uma forma de desvio de recursos públicos. Em que medida? Na medida em que, nestes casos muito pontuais e isolados, não era cabível o reequilíbrio e ainda assim foi concedido, ocasionando um prejuízo aos cofres públicos e um benefício para o contratado. Então, repito, isso aí é algo que ocorre de uma forma muito pontual. E eu falo isto porque eu preciso também destacar a importância do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos da administração pública. Qual é a importância disto? A importância é nós evitarmos paralisações contratuais, litígios que muitas vezes acabam no judiciário, eficiência na prestação de serviços públicos, continuidade dos contratos. Então, o tema do reequilíbrio é um tema importantíssimo, muito relevante, não só para a administração pública, mas para o contratado. Porque ele também, em última análise, ele propicia uma segurança jurídica para as partes. Quando um particular participa de uma licitação, apresenta sua proposta de preço e ele é declarado vencedor, assina o contrato com a administração pública, ele tem que ter a garantia de que, durante toda a execução contratual, os encargos serão remunerados na exata proporção dos encargos. Então, o reequilíbrio é segurança jurídica para as partes, não só para a administração pública, mas também para o particular contratado. Doutor Edgar, obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui no HojeCast. Acho que é bastante esclarecedora. Às vezes a gente sai até mais preocupado. Não, mas tivemos, nossos leitores terão o privilégio de receber uma lição sobre o assunto. E sabemos que teremos trabalho também para produzir matérias, né, sobre o tema e deixar o nosso leitor mais esclarecido. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, doutor Edgar. Eu agradeço aí a oportunidade. Semana que vem estamos de volta no nosso HojeCast semanal. Acesse as nossas redes no @HojePR, Instagram, TikTok. Acesse o nosso canal aqui no YouTube e, principalmente, o portal hojepr.com. Um abraço, até semana que vem.